Vamos para a próxima pergunta? Olá, professor Akel. Sou Roberto Macedo, aqui de Salvador, Bahia. Ainda não faço parte dessa escola, mas já adquiri a Bíblia Original Codex, outros livros também. Já ouvi os graus de Mateus a Apocalipse e outros mais. Mas agora venho colocar aqui um delta pontos. Então, ponto 1. Na Bíblia Original Codex, em João 3,16, fala assim: porque o Criador ama tanto esta criação que se deu uma vez para que todo aquele que confiar nele possa existir para sempre. Não será condenado. Mas quem não confiar já está condenado, pois este homem, Jesus, é a única chance do Criador para os homens. Concordando e crendo que Jesus é a única chance de salvação, então recebemos o seu Espírito no batismo espiritual e esforçamos-nos em representá-lo aqui na terra. Lutamos para vencer o crivo e realizar a sua vontade. Enfim, muitas coisas mais. Tudo isso na expectativa e esperança de sermos semelhantes a Ele, ou seja, salvos. Ponto 2. Nos graus de verdade relativa, entendi que uma pessoa, mesmo sem ter conhecido a Cristo, poderá ser salva pelo bem praticado. Salvas pelo bem praticado. Ponto 3. Em Marcos 16,16, também na Bíblia Original Codex, a explicação fala assim: quem crer viverá, quem não crer irá para o julgamento, reologramação. E pelo que eu ouvi em alguns graus, entendi que depois da reologramação, não sei se estou certo, haverá chance de salvação. Aí surge um delta chances de salvação, ou seja, 1. Jesus, a única chance, salvos pela fé, com obras, é claro. 2. Salvos pelo bem praticado. E 3. Salvos depois de serem aprovados na reologramação. Agora, para desconfundir esse delta, eu preciso de um explicare no seguinte. Primeiro, como ficaria ou como explicar a morte de Cristo se há 2 chances de salvação sem crer nesse tão grande sacrifício e amor? Então, como explicar a morte de Cristo, nesses 2 casos? E segundo, depois do crivo, depois da reologramação, já na vida espiritual, esses 3 tipos de pessoas receberão um tratamento igual? Terão um posicionamento semelhante no holograma da vida? Então antecipo os meus agradecimentos e o meu forte abraço. Até mais. Muito agradecido pela pergunta enviada com todo carinho em vídeo. O senhor foi pastor ou não? Pergunto por causa da pontuação e pausas homiléticas, a forma de falar. Primeiro, se há salvação pela reologramação, ou é pastor, Porque o senhor me escreveu um e-mail também dizendo que está proibido de falar dessa verdade que tem encontrado aonde congrega na Bahia, Salvador. Por que então houve a necessidade do grande sacrifício de amor cruz de Cristo? O senhor também pergunta, depois do crivo e recrivo, esses 3 tipos de pessoas terão tratamento igual? Palavras difíceis complicam os novos alunos. Então eu queria que você ajudasse eles no vocabulário.
escrevendo aí no chat para eles entenderem: relogramação e recrivo, revida, é uma mesma coisa. Seol, inferno, Hades, Tártaro, o que você quiser. Esse é o inferno original. Ângelo de Moçambique, meu carinho a você. Estamos enviando bíblias para aí. Não enviei ainda porque está fechado, proibido de enviar ainda desde o mês de abril. Inicio indagando: o que é a cruz? Esse é o ponto. Um sacrifício ritualístico apenas como veem os católicos com a cruz cheia? Ou um sacrifício salvador, soteriológico, salvífico, litúrgico, apenas como veem os evangélicos protestantes com a cruz vazia? Como foi a salvação antes da cruz? Quem se salvou? Como se salvaram? Como se salvaram as centenas de milhões de pessoas que viveram 4.000 anos antes da cruz, de Adão I a Adão II, Cristo? Ou melhor, como se salvaram os que mesmo depois de Cristo, e até nos dias dele, não sabiam o que estava acontecendo? Só para ficar claro, os 72 discípulos dele representavam as 72 nações de Gênesis 10, mas eles não anunciaram ao mundo inteiro o reino que viria. Nem o evangelho do reino, nem o evangelho da graça. Nos dias dele, o evangelho do reino não foi anunciado a todas as gentes, todos os povos, não foi. Quer dizer, o mundo que soube é Israel e alguns judeus de nações vizinhas, porque o evangelho do reino era para os judeus. Uma vez rejeitado, se transformou em evangelho da graça, que é o reino para os outros. Então escreva aí: evangelho da graça é o reino para os outros. O evangelho do reino era para eles. Por óbvio, rejeitaram, mimadinhos do papai, privilegiados, cheios de ego. Mataram o rei. E agora o evangelho do reino é o evangelho da graça para os outros 71 reinos metafóricos que representam todo o globo. E mesmo em 33 depois de Cristo a 70 depois de Cristo, naquele micro apocalipse, em 37 anos, naquela geração que tudo se cumpriu, do micro, de Lucas 21, sempre repito, Marcos 13, Mateus 24, não foram todos que souberam. Mesmo com Paulo, Apolo, Barnabé, Silas, Timóteo, enviados, mestres enviados, que é o que significa apóstolo, missionário hoje, eles não foram no mundo todo, eles foram no mundo principal, que era um mundo do Oriente Médio, Ásia, parte da Ásia e Europa. Aquele mundo Oriente, Ásia, europeu foi atingido. A pequena África recebeu, mas não foram todos que souberam da mensagem. Como está em Filipenses 1, todos receberam. Não, não foram todos. É no sentido de que a maioria, os principais. Aí pergunto, e depois de Cristo, quantos até hoje, inclusive hoje, com a era da informação, que evangelho no original é marketing, é publicidade, hoje nós estamos no tempo da publicidade como nunca, e mesmo hoje, quantos não sabem da cruz? Como esses serão julgados? Aqueles até nos dias de Jesus que não sabiam o que estava acontecendo em Jerusalém, ou o que foi o sangue do Calvário, a segunda serpente da salvação, ou os que nunca souberam, ou que não souberam o suficiente para entenderem e serem salvos. Está vendo? Esse é o grande problema. Eu não sei se vocês já colaram o grau 145, você aceitaria Jesus de novo? Que é a expressão do sistema religioso, aceitar Jesus.
E tem um grau muito importante, que se não me engano é o 144, que é ganhar almas, o maior erro. O maior erro do sistema religioso cristão. Quando você não entende ide, evangelização, missão, micro e macro apocalipse, quando você não entende os originais de Marcos 16, de Mateus 28, da grande comissão, de Atos 1, fica difícil. Por isso que tem a Bíblia Original Codex, por isso que tem os graus da Universidade X. Mas nesse novo formato do programa, vamos direto ao ponto. O senhor fez uma boa indagação, falou muito bem. Vejo que é um homem sincero, de consciência limpa, mas sofre por falar a verdade e por desejá-la mais do que tudo. E isso lhe torna uma pessoa ex. O senhor fez o que chamamos de axiologia. Juntou peças buscando respostas para uma das perguntas mais importantes para quem foi salvo pelo Evangelho. Então vamos lá. A democracia divina se divide em delta. Primeiro, qual é a primeira instância? Crivo. A segunda instância, recrivo, revida, rehologramação. Se nós falarmos que a primeira é holograma, vida holograma 18, então a segunda é rehologramação. O que é o prefixo re? Quando é que a gente usa re? Repetição. Quando é que a gente usa o re? E se nós falarmos crivo, vamos dizer recrivo. E se nós falarmos vida, vamos dizer revida. Se nós falarmos recuperação, repescagem, são palavras também sinônimas. E a terceira instância, é claro, é o Supremo Tribunal, o grande dia de 1000 anos, por isso que é grande dia, vaticinado, profetizado por todos os profetas e todos os mestres de toda a história de Israel. Que esse grande dia pode ser o próprio reino, milênio, 1000 anos, o último julgamento, ou os primeiros 40 anos dos outros 960. Que isso? Porque Jesus vai colocar a casa em ordem, vai concluir e completar e concretizar e cumprir todas as profecias nos seus primeiros 40 anos. 40 na Bíblia é sempre ciclo. Aliás, vem um tema aí de novo sobre o tempo, aproveitando o Dark, para a gente mostrar o quanto que o 4 tem tudo a ver com o Deus temporal e atemporal. Vamos adiante. Agora que você entendeu a democracia divina, vamos entender a soteriologia divina. Quer dizer, como é que se dá a salvação original, que também se divide em Dalet ou Delta. Primeiro, a rehologramação é a grande chance. O que é chance? No original, graça. Era o evangelho do reino para salvar os judeus da lei. Os judeus rejeitaram o reino e agora vão ter que pagar os seus pecados pela lei. E como os judeus rejeitaram o reino e ainda aguardam o reino, querendo ser justificados pela lei, então abriu-se uma porta ao lado, uma graça, uma chance, uma oportunidade, que é o que a gente chama de caris, que é o que a gente chama de novo anúncio. Agora é o evangelho da graça, que é o quê? Anunciar o mesmo reino para os outros. Se os primeiros rejeitaram o reino, os outros agora têm a oportunidade de receber o reino. E é este evangelho que está sendo anunciado para vocês. Até que se cumpram os dias dos gentios, isto é, os pagãos, nós todos, e Deus volte a tratar em seu relógio com Israel. E com o ego, diabo, daqueles que mataram, roubaram e destruíram pela lei. Então veja, a rehologramação é fruto do grande amor de Deus.
é a grande chance, cálice de amor, para os que foram enganados pelo sistema religioso, fruto do sangue da mesma cruz que o Senhor questionou, que o Senhor perguntou. Entendeu? Por que existe reologramação? Olha que contrassenso. Quem nos assiste, geralmente, por causa da sua formatação consciencial do sistema religioso, conservadora, tradicional, família, Bíblia, Deus acima de todos. Geralmente quem nos assiste vê lá, o que é? Reologramação, reencarnação, espiritismo, coisa do diabo. Tatuagem, olha aí, ó. Olha aí. Agora pronto. O que vai virar esse X? O que é esse X aí, ó? Aceita tudo. Não tem pecado. Não tem ordem, não tem santificação, não tem oração, não tem poder de Deus, não tem nada nesse X. Essa é a maior heresia de todos os tempos. Olha que contrassenso. São os mesmos que vão olhar para nós e dizer assim: quer dizer então que todos nós vamos para o inferno? Na cabeça de vocês, essa Bíblia original quer dizer que todo mundo que está no sistema está perdido? Todo pastor não presta? Toda a igreja não presta? Por que vocês falam mal das igrejas? Por que vocês falam mal dos pastores? Por que vocês falam mal da minha igreja? Aí vem. A reologramação é fruto do amor de Deus para vocês. E vocês ainda não entenderam. O fogo que disse Paulo aos Coríntios vai pegar em todo tipo de vaso material. E a gente vai ver quem é que vai ficar de pé. Depois que o fogo, que é um dos elementos para depurar e reiniciar a matéria. A reologramação dos religiosos consiste exatamente em ver a morte do seu Salvador, uma vez que o preteriram em favor da lei. O que você acha que foi a reologramação que já aconteceu daqueles que mataram Jesus? Eles viam em sua reologramação eles condenando o justo. O que mais doeu em Jesus não foram os açoites, os espinhos, os cravos, como diz a nossa música, a ingratidão. O que mais doeu em Jesus foi a ingratidão. Agora imagina o que eu vou revelar para vocês nesse momento. Olha o que vem aí. Vai lá. Revelare. Se o rico que seguia a lei, a Bíblia, assíduo nas sinagogas, obediente, religioso, teve de passar pelo inferno, reologramação, e não saiu de lá enquanto não pagou o último centavo, vendo seu motivo maior de condenação em primeira instância, Lázaro, o morador de rua, que morava sem teto na frente da sua casa, mas dialogando apenas com Abraão. Ele não conversava com Lázaro. O diálogo dele era com Abraão, pai da religião deles, os filhos de Abraão. Filhos, no original é aluno, seguidor, servo, fiel. Hoje não são os abraâmicos hebreus. Hoje são os cristãos. Os judeus continuam sendo tratados como eram, mas os cristãos não vão ver Abraão em sua reologramação, porque isso foi antes da cruz. A metáfora dual, o rico e o Lázaro. Fica claro que os cristãos terão de reologramar, vendo Cristo na cruz, o grande eu sou de Abraão.
Eles verão para entenderem que Cristo é maior do que a lei. Ou seja, o que eles não entenderam em milhares de cultos e missas, vão ter que entender logo depois da morte. Escuta, cristão que está me ouvindo agora, deixa eu gritar para você ouvir. Você vai estar de joelho, você estará de joelho no Gólgota. Deus te levará para o Calvário. A sua reologramação será de 2000 anos. 2000 anos atrás, você sempre em toda a ceia, Eucaristia, corpo do Senhor, tentou imaginar estar ali. Mas você estará ali literalmente, fisicamente, vendo cada momento da agonia da crucificação, até entender que Cristo é maior do que a lei. Entendeu? Então, quem disse que a cruz não tem importância? E quem disse que a reologramação anula a cruz? A cruz é o próprio crivo, a cruz é a própria reologramação. O recrivo é só para os religiosos bem-intencionados que reconhecerem que serão salvos pela cruz. E não pela lei, Bíblia, rituais, sistema, religião. Só para você entender que todo esforço religioso seu foi em vão. Só para você entender que vai permanecer apenas a sua boa intenção. Só para você entender que você vai entrar lá através da cruz e não do cálice, do vinho, do suco, do pão, da hóstia, da roupa, do celibato, do dogma, da teologia, da Bíblia, das águas batismais. Nada disso poderá te salvar. A soteriologia original se divide em Dálat. Portanto, talvez, eu falei no encontro de Porto Alegre, na PUC, talvez alguém não viu, não entendeu. Aí se formam essas axiologias erradas, que está indo para o bem, mas falta alguma coisa, o sentido. Talvez vocês não entenderam, a reologramação não é para um ex. A reologramação não é para os pagãos. A reologramação é para os judeus e aqueles que se judaizam pela lei. Eu sou judeu espiritual. Ai daquele que se considera assim, porque como você se considera é como você será julgado. Eu sou judeu espiritual, é assim adventista. É assim Deus é amor. É assim Tabernáculo da Fé. É assim Assembleia de Deus. É assim CCB. É assim TJ. Então é assim que você será julgado. Você quer ser judeu? O bem é a segunda soteriologia, através da matemática do Criador. Para aqueles que não conheceram o bem em carne, aqui está o ponto de entendimento. Cristo é o bem, Cristo é o amor encarnado. Como falou o pastor Henrique Vieira, hoje eu escrevi lá no Instagram, que tal o padre Fábio de Mello? Primeiro passo. Segundo passo, pastor Henrique Vieira. Terceiro passo, Caio Fábio. Aí quem sabe você diga, tá bom. Mas se você quiser esculhambar de vez com o sistema, aí vem pro X. Que aqui
aqui, morre tudo. Morre tudo e fica melancólico, porque a ilusão acabou. Mas se você quiser ficar um pouco feliz, fica com esses outros, que também tá bom. Escuta bem, eu estou falando isso, mas pelo amor de Deus, tenho o maior carinho e consideração por esses que eu citei, tanto é que eu os cito e eu os citarei sempre, enquanto ver os frutos deles. Tenho uma consideração imensa e quero que o Padre Fábio de Mello seja uma consciência ex. Vi seu trabalho com o Leandro Carnal e ele tem tudo para chegar lá, pela grandeza. E também o pastor Henrique Vieira, que é o único pastor no mundo, que eu recomendo. Vê, escuta aí, ele disse o amor encarnado. Antes dele, eu não sei se ele já falava isso, mas a Bíblia original está aqui, o amor encarnado. Só pode ser arquivos baixados do mesmo servidor, né? Portanto, aqueles que souberam da cruz serão julgados pelo Espírito do amor derramado na cruz. Entendeu isso? A pergunta em vídeo ajuda muito porque a gente vê as expressões, a entonação da voz. É muito importante. Mas se eu tivesse diante do senhor que fez a pergunta e dos demais que possuem a mesma dúvida, eu precisava saber se vocês desassociam o bem de Cristo. Esse é um grande engano. Cristo é o bem. Quando você chega para um ateu agnóstico, você tem que dizer para ele: você não acredita na pessoa do Jesus europeu vendido. E você faz bem, porque desse Jesus europeu todos somos ateus. Mas você não conhece a pessoa do Jesus original, que é o Cristo, amor encarnado, que é o bem que se fez carne, o bem que se materializou. Portanto, ninguém pode negar a relatividade, a teoria da dualidade, que deixa de ser teoria e é realidade. Olhe para a sua volta, tudo é dualidade, o bem e o mal. E se ninguém pode negar o bem e o mal, ninguém pode negar Deus, o Deus original, o Deus real, o Deus que se fez carne e que habitou entre nós, sendo o bem com braços, pernas. Jesus é isso. Portanto, quando a pessoa desassocia e diz assim, então quer dizer que aqueles pagãos que nunca se batizaram, nunca aceitaram Jesus, ou que nunca conheceram a história da cruz, que nunca lhes foi anunciado o evangelho, que nunca aceitaram, seguiram o evangelho, que nunca tiveram uma conversão, serão salvos pelo bem? É isso que diz a Bíblia original, Códex? É isso que o senhor está dizendo, professor Áquio? É isso que diz toda a carta aos Romanos. É isso que diz o óbvio. A Bíblia deles está aqui, a consciência deles. O bem encarnado não é só salvação, é condenação. Jesus não veio para salvar, Jesus veio para salvar e condenar. A cruz mais condena do que salva. O que vocês pensam é que quando uma pessoa bate de casa em casa dizendo vim trazer o evangelho, acho que está salvando, está condenando. É esse ponto que não é ensinado, a dualidade do evangelho. E por fim, aqueles que vencerão como ele venceu, direto ao reino, conhecendo o bem encarnado, colocarão a graça sobre a lei. Eu quero perguntar, quem aí está me assistindo agora e pode dizer assim: eu consegui colocar o bem acima do mal, a graça sobre a lei? A tua oportunidade é essa, colocar a graça sobre a lei. 3 frases que Jesus disse que não foram entendidas por 1 bilhão e 500 milhões de pessoas.
eu sou maior que o templo, eu sou maior que a Bíblia e a lei, e eu sou maior que o sábado. 3 frases. Quando Jesus foi amarrado, acorrentado, eu sempre digo isso, ele foi amarrado e condenado por 3 frases também. O Senhor está sendo preso por ser líder de uma rebelião contra o templo, contra a Bíblia e contra a santa cidade. Quando Jesus foi tentado pelo seu ego, homo Deus, no deserto, foi tentado por 3 também. Pelo Monte Imundo, pelo Pináculo Templo e pela Bíblia das Pedras em Pães. Portanto, veja a tríade, veja o delta. Conhecendo o bem encarnado, todos nós que colocamos a graça sobre a lei e pelo Espírito da vida, pelo combate ao ego-diabo, na autocrítica, porque é esse combate, essa evolução que nos faz ter autocrítica do Evangelho, e não na autojustificação da lei e da religião. Estes serão salvos, isto é, vida eterna e imortalidade, já vencendo em primeira instância, sem precisar passar pela segunda instância. Por fim, assegurar, como diz o grau 120, que todos seremos depois da morte oniscientes e consequentemente todos passaremos por uma reologramação. Mas você acabou de dizer que nós não vamos passar. Essa reologramação que me refiro vai muito além da EQM. Não é aquela dos erros, mas do tempo, do espírito etéreo, que gravou todo o filme da nossa vida, das nossas escolhas, de modo que quando chegarmos no Supremo Tribunal do Reino, no grande dia, nossas consciências já pré e pós-cientes nos dirão se realmente fomos justos, onde o tribunal perfeito em nossa consciência já nos garantirá o juízo. Não precisará de julgamento individual para nós, uma vez que o tribunal que existe aqui dentro é perfeito e já está fazendo o julgamento logo em seguida de cada ação. Fez, julgou. Fez, julgou. Fez, julgou. Fez, julgou. E aí quando você morrer, todos esses fez, julgou, volta tudo. Então na verdade todos nós seremos reologramados. A diferença é que os que passarem pelo sistema religioso vão reologramar lá nos pés da cruz. Vão reologramar seus erros. Vão reologramar vendo o pai da fé da sua religião. E o Lázaro, aqueles que eles não ajudaram e por isso estão lá passando pelo recrivo. Sabe quem é o Lázaro? O Lázaro representa tudo aquilo que você deveria ter feito. Tudo aquilo que você devia ter feito e não fez, vai aparecer diante de você. E vai aparecer o Abraão, que para os cristãos é Jesus, que é aquele que vai dialogar com você, que é aquele que vai discutir e dizer para você por que você está ali. Então você vê o motivo pelo qual você está ali, o bem que era para você ter feito e não fez, e todos os rituais, liturgias, dogmas, legalismo, sistema religioso, cultos, missas, oblações, eucaristias, batismos, vãos, inúteis, ofertas, dízimos, tudo que foi inútil, você verá o seu pai da fé, o seu mestre, que você disse ter professado como cristão, dialogar com você. Agora imagina Jesus falando com você da cruz, crucificado pelos pregos e os cravos, ele mesmo da cruz olhando para você embaixo e dizendo: vê ao seu lado. Isso era o que era para você ter feito, era isso que era para você ter feito e você não fez. Mas porque você não fez, eu estou aqui. Mas eu estou aqui para você. Por isso Jesus, em 3 dias, Yohanan 3, desceu, 3, outro delta,
desceu. Desceu, sabe para onde? Para o atemporal. Que você ainda não chegou lá, mas ele já existiu. Por isso nós já existimos e não estamos aqui. Porque quando você morrer, você vai lá para o atemporal que Jesus já foi. Quando Jesus morreu na cruz, que ele expirou, entregou seu espírito, ele já foi lá. Lá onde? Lá onde ele está te esperando. Lá onde você irá se encontrar com ele cara a cara, na cruz. Nesses 3 dias, nessas 72 horas de acerto de contas, você e ele. Entendeu o amor de Deus? Entendeu o amor de Deus? De modo que o Supremo Tribunal da terceira instância final será mais para mostrar como se governa e reina com justiça, como se promove a justiça, como era possível governar com justiça e assim fazer justiça a todos os reinos, povos e civilizações que passaram pela terra em 6 dias. Pois o julgamento individual já está feito. As dívidas de todos foram pagas pelo bem encarnado na cruz. Quer saibam agora ou saibam depois, mas todos saberão da cruz 7 segundos depois da morte. E disse o ex-rabino Paulo, que foi legalista como você. Mas antes de ler o que o ex-rabino Paulo, o professor Shaul vai dizer, deixa eu lhe conferir umas palavras. Se você me ouviu até agora e entendeu o que eu disse, mesmo ignorando, a você já não cabe mais reologramação. E é por isso que a cruz mais condena do que salva. Porque uma vez que quem está me assistindo, que é do sistema religioso, que abriu esse ensino e ficou até aqui, se você me entendeu, para você já não tem mais recrivo. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pelo ego, Deus o fez como filho, na própria carne e ego, como sacrifício que condenou o ego da matéria. Romanos 8:3. Os pagãos não têm Bíblia, lei, mas praticam toda a essência da Bíblia, lei. E assim provam que as exigências da lei estão em suas consciências, em seus corações. E tudo o que acontece na consciência deles é a Bíblia deles, a cruz deles, o Evangelho deles. E eles serão julgados pelo bem que fizeram. Romanos 2. Olha aí o corpo serpente, professor Elair. Quem lê Romanos original, Romear, nunca mais terá problema com o Evangelho, com a cruz e com o que é, afinal, o bem. O que é o bem? E melhor perguntando, quem é o bem?